E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur, do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso ajuda o YouTube a recomendar aí nosso conteúdo para outros usuários. A Venezuela bloqueou a Binance e a tendência é que ela bloqueie mais corretoras ao longo aí das próximas semanas. Então, a gente vai passar um pouquinho mais sobre isso e vamos falar como que você faria se algo assim acontecesse no Brasil. Os fluxos semanais de Ether na semana passada tiveram pela primeira vez uma entrada positiva ao longo da semana, mesmo com uma queda. E por falar no Ethereum, a gente teve aí uma inflação nos últimos dias por conta da queda das taxas. Sim, as taxas do Ethereum estão extremamente baixas, isso faz o ativo aí se inflacionar. Será que isso é um problema técnico? Imagina, a gente quer que a taxa seja baixa, mas isso vai fazer o ativo se inflacionar e valer menos. Vou explicar isso e também falar sobre a grande conversão de ativos que a Binance vai fazer. Se você tiver algum dos ativos que eu falar na sua carteira, ou você vai ter que sacar da Binance, ou então eles vão ser automaticamente dolarizados, certo? Então tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Deixa o like, não esquece de verificar a sua inscrição aqui no canal. E hoje está sendo um dia de alta, né? O Bitcoin que aí se movimentou bastante, né? Mas com base nas últimas 24 horas subiu 0,45%. Mas convenhamos que ele está aí bastante consolidado, né? Ele está aí próximo à região de 58, sobe para 60, cai para 58. Então, sem muitas movimentações desde a semana passada. O Ethereum, ao contrário, né, tá segurando bem, inclusive não tá seguindo esse momento consolidado do Bitcoin, tá? Ele aqui tá nos $2.600, tendo uma recuperação muito boa desde a sua mínima, quase abaixo dos $2.000. E a grande questão, né, que tá intrigando muita gente, principalmente a gente brasileiro, é o poder do Estado interferir aí nos sites centralizados, né? Inclusive a Venezuela bloqueou a Binance no país e quem tem dinheiro lá dentro está desesperado. O pessoal está recorrendo ao VPN. E sim, isso pode acontecer aqui no Brasil. Nicolás Maduro, depois da sua eleição, entre aspas, recorreu aí recentemente, né, fez com que a Binance fosse bloqueada para todos os usuários que residem da Venezuela, uma vez que as pessoas estão utilizando criptomoedas para conseguir fugir, né, do problema que está acontecendo lá dentro, conseguir câmbios mais justos, investir em dólar, sair do Bolívar, que é a moeda venezuelana, e como ela é a maior corretora utilizada no país, a Binance ela foi bloqueada, né? Então, no X, o antigo Twitter, os usuários eles estão reportando aí, pessoal lá da Venezuela, que não está conseguindo acessar a corretora, estão começando até a passar dicas para conseguir contornar essa sanção imposta pelo governo. A Binance também comunicou que quem é venezuelano está com os fundos seguros. Então, a principal sugestão, né, é a utilização de VPN, que é uma rede privada virtual. Basicamente, você não vai acessar a Binance de forma direta. Como funciona o acesso nos sites? Você tem o seu provedor de internet, então, basicamente, você manda para o seu provedor que você quer acessar um site X, e aí o provedor acessa aquele site X, pega as informações que você quer e passa para você. Então, se o governo determinar que o site X que você quer ali acessar, a Binance no caso, ele é um site proibido, então por lei aquele provedor de internet não pode estar te passando informações, então o site ele fica bloqueado para você. O que acontece com a VPN? O provedor, em vez de acessar o site X, ele vai acessar a central do VPN, e a central do VPN que vai acessar esse site. Então, o que no final das contas o provedor vai ficar sabendo, né, é que você está recebendo dados de uma central qualquer que não é o site bloqueado, mas aquela central está pegando os dados do site bloqueado e repassando para você, explicando de uma forma bem a grosso modo, né, para você entender mais ou menos como funciona a VPN, porque como existem centenas de empresas de VPN e você pode acessar vários sites utilizando a VPN, isso não é ilegal. Então, se você tiver um VPN, por acaso tiver um site bloqueado aqui no Brasil, você pode acessar essa VPN e essa VPN vai
transmitir esse site, né, ali para você, contanto que ela esteja sediada em outro país, né? Porque se essa VPN tiver também na Venezuela, né, for uma empresa venezuelana, então ela também vai estar aí sob a sanção dos provedores de internet. Então tá recomendando, né, não usar servidores da região da América Latina que podem estar sob sanção, assim como de países onde a Binance está com restrições, como os Estados Unidos. E claro, né, o plano B é que as pessoas que consigam acessar as corretoras vão para outras exchange ou até iniciem a autocustódia, custódia automática. Galera, lembra que corretora não é exchange. Se por um acaso, né, der uma louca aqui no Brasil e bloquear todas as corretoras, como que você vai fazer? Tem a VPN, mas e aí, se a VPN ficar ilegal, né? E se, por exemplo, o governo aplicar uma sanção sobre a exchange tiver que bloquear todos os fundos, como que você vai fazer? Se você não tem as suas chaves privadas, você não tem posse das suas criptomoedas. Então, desde ontem, essa notícia aqui, ela saiu nessa segunda-feira, dia 12, tá? Então, desde o último domingo, dia 11, vários usuários da Binance na Venezuela relataram aí dificuldades para acessar o site, o que gerou uma onda de incertezas, né, na comunidade cripto local. E as pessoas estão começando aí a querer utilizar métodos para driblar esse bloqueio. E o uso de VPN se destacou. Vale falar, né, pessoal, na importância de, se você tiver que usar uma VPN alguma vez, eu não sei se tem alguém aqui da Venezuela que assiste a Bitcoin Block, eu já encontrei alguns venezuelanos que são aí seguidores aqui do canal em alguns eventos, né? É muito importante sempre optar por uma VPN paga. Existem VPNs gratuitas, mas elas não são seguras. Você vai conectar em servidores, sites servidores que não são aí confiáveis, podem estar expondo dados sensíveis, hackeando o seu computador, utilizando o seu IP para fazer atividades ilícitas, né? Principalmente para VPNs descentralizadas. Então sempre opte por VPNs pagas caso você for usar. Falando um pouquinho sobre os ETFs, tá? Fluxo semanal de ETFs de Ether se tornaram positivos pela primeira vez desde o lançamento. Isso aconteceu nessa semana de queda, semana passada, no dia 5 de agosto, onde a gente viu no total semanal, né, uma entrada de 104 milhões de dólares, mesmo com a queda. E se a gente considerar o volume total aí do valor negociado, a gente eleva, né, para 7,3 bilhões de dólares negociados no ativo no dia 9 de agosto. Então, esse valor, essa entrada aconteceu justamente na semana em que o Ethereum caiu aí mais de 23% desde o começo do mês, que é o que eu sempre falo para vocês, né? Muita gente fica com medo de, quando o Bitcoin cair, quando o Ethereum cair, aí que vai ter o grande despejo, porque o pessoal do ETF vai ficar com medo e aí vai vender na hora que o mercado abrir. Só que a galera que investe no ETF de Bitcoin, investe no ETF de Ethereum, enxerga quedas como oportunidades. Tem ciência que é um investimento de alto risco, que inclusive não é recomendado para todo mundo, né? Vários desses ETFs eles são apenas para investidores qualificados, que entendem a volatilidade e que não vai ter ali botão de interromper, né, ali a negociação dos ETFs, porque sabe que Bitcoin é um ativo que historicamente é muito volátil, tem muitos ganhos e muitas perdas também. Então eles enxergam quedas como oportunidades. Quem se destacou foi o ETF da BlackRock, né? Que é o ETHA, eu acho, com 188 milhões de dólares de compras e que já acumulou quase 1 bilhão de dólares nos seus 13 primeiros dias de negociação, né? E é importante ressaltar que os dias que fizeram com que a gente tivesse uma semana positiva foram justamente os dias 5 e 6 de agosto, que é quando a gente teve as maiores quedas. Essas entradas elas só não foram maiores porque a Grayscale, né, que é a empresa aí que já tinha Ethereum antes e cobra uma taxa de gestão muito grande, chegou a vender 180 milhões durante a semana, fazendo com que a gente tivesse alguns dias negativos e também que abatesse, né, compras em dias positivos. E por falar no Ethereum, a gente também tem que falar na inflação do Ethereum, que disparou junto com a queda das taxas, né? Se você não sabe, o Ethereum foi implementado uma atualização em 2021, que é o EIP 1559, onde
quando você vai transacionar o Ethereum, você paga as taxas, né? Que é chamadas de Gwei, Gwei, né? Cada um chama de um jeito. E basicamente essas taxas aí, partes delas são queimadas. Então, se a taxa de transação está muito alta e você fez uma transação ali na rede do Ethereum, parte do que você pagou vai ser mandado para o espaço, queimado mesmo. Então, quanto maior a taxa de transação, mais Ethereum, mais Ether vai ser queimado. E quanto menor, menos Ethers. E a grande questão é que nesse último sábado foram queimados 210 Ethers, enquanto a gente teve a criação de 2.100 Ethers nesse mesmo período. Então foi a menor queima aí de todo o ano, que resultou no movimento inflacionário. O Ethereum, né, começou a ter mais oferta em circulação. E esse fenômeno, né, foi resultado das quedas das taxas de gás da rede Ethereum, que caíram nos últimos dias, variando entre 1 e 2. O pessoal também fala de Galway, né? Eu acho que Galway é o termo mais utilizado, o que representa a menor das taxas observadas aí em vários anos. Então, com as taxas baixas, a gente vai ter uma emissão constante, né? Que a emissão ela é por bloco minerado, então foram mais de 2.100 Ethers emitidos, enquanto, como as taxas eram baixas, a gente queimou pouco Ethereum. E com isso muita gente fala, poxa, mas então como que a gente vai fazer? Porque o Ethereum, além de ele ter toda a questão da usabilidade, adoção, é interessante que ele fique deflacionário, é interessante que ele valha cada vez mais, porque tem menos Ethers em circulação. Mas da mesma forma que se a taxa tiver muito baixa, a gente vai ter uma inflação do Ethereum. Como que vai fazer, né? Porque a gente quer pagar menos taxa, óbvio, mas a gente pagar menos taxa, isso é ruim, porque vai ter mais Ethereum em circulação, ele vai estar inflacionando. Bom, primeiro de tudo, né? O livre mercado ajeita isso. Quando a taxa está muito barata, as pessoas tendem a fazer mais transações para aproveitar isso, que normaliza a taxa. Da mesma forma que quando a taxa está muito cara, as pessoas tendem a utilizar menos. E a tendência é que, de fato, a taxa da rede Ethereum sempre fique mais alta mesmo, porque a Ethereum está sempre crescendo, a gente está tendo cada vez mais aplicativos descentralizados, mais redes e mais usabilidades sendo criadas dentro do ecossistema da Ethereum. Por isso que existem as soluções em segunda camada. Então a tendência é que as pessoas usem mais as soluções em segunda camada, e quando precisar realmente fazer uma transação que deve se pagar uma taxa mais alta, aí faz na rede principal, certo? E por último, a Binance vai delistar várias criptomoedas, certo? E vai converter os tokens em USDC, principalmente a Monero, que é a mais polêmica delas. Então eu tô com uma lista aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas vai acontecer uma captura de tela das carteiras que possuem essas criptomoedas no dia 2 de setembro. E aí a Binance vai fazer uma conversão baseada nesse valor, que deve ser creditado para você até o dia 1º de março de 2025. Então toma muito cuidado, tá? Se você tem alguma dessas moedas, aqui você só pode sacar elas até o dia 1º de setembro, e eu recomendo que saque. São criptomoedas que elas não estão mais disponíveis para negociação, você não consegue vender elas agora, você teria ou que sacar para outra corretora para vender, ou então mandar para uma carteira, certo? E caso você tenha alguma dessas criptomoedas, BTG, BTCST, BTS, DNT, GRS, Regic, Mob, XMR, MTH, Multi, Nave, Solo, Sparta, XYM e Tribe, alguma dessas, a conversão ela vai acontecer de forma automática no dia 2 de setembro, né? Então daqui menos de um mês. E vai demorar para acreditar na sua conta, né? Pode demorar até o início, até dia 1º de março do ano que vem. Então eu recomendo, né, que você ou saque para alguma corretora que tem algum desses pares listados, ou mande para alguma carteira que aceite isso. Lembra que exchange não é carteira, pessoal. Lembra que corretora não é carteira. Então toma muito cuidado, né, para você que faz hold aí em corretora, porque você está propício a cenários como esse acontecerem. E para fechar, vamos falar aqui do Bitcoin, tá? E a primeira coisa que a gente precisa falar é que depois, né, de ter uma recuperada muito boa, o Bitcoin ficou abaixo da região das médias no gráfico diário e também em níveis de Fibonacci, tá? Então vale falar que o Bitcoin ele ainda está numa tendência de baixa, e nesse exato momento a maior probabilidade é que a gente venha buscar por um fundo ascendente,
contra os 49 mil dólares. Então, essa queda que a gente está vendo, que está desesperando muita gente, meu Deus, o Bitcoin chegou no 62 e já está aqui no 58 de novo. Pô, lembra que o Bitcoin estava nos 49 na semana passada, né? Então a gente já teve aqui uma alta de quase 30% desde a mínima até a máxima. É natural que a gente faça correções e é uma correção que ela vem acontecendo sem volume expressivo. Se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente vê que são volumes bem abaixo da média, então são correções bastante saudáveis, né? E que certamente vão resultar em oportunidades. Então, minha principal estratégia nesse exato momento é estar utilizando dessa correção para entrar em fundos ascendentes. Então, vou ficar de olho aqui nas regiões de Fibonacci, que são as regiões onde a gente tem maior quantidade de interesse comprador no mercado. Olha como que a gente tem muita negociação no VPVR aqui quando chega próximo ao 57, que é nível de Fibonacci. A gente não conseguiu até hoje ter nenhum fechamento abaixo dos 53k, então é uma região também muito propícia para compras. Então essa região verde aqui, entre os 57 e os 53.800, 54 mil dólares, é uma região onde players do mundo inteiro, instituições, baleias estão de olho para acumular Bitcoin, certamente onde eu vou aumentar minha posição caso a gente chegue nessa região verde para tentar formar um fundo ascendente. Óbvio, né? Cada um tem a sua estratégia, a sua gestão de risco. Eu não vou comprar tudo que eu tenho de caixa nessa região verde. Não, inclusive, quando eu cheguei no 61, eu fiz uma parcial para liberar capital e entrar aqui e ainda manter mais caixa para caso a gente veja mais quedas, né? Pode ser que o preço ele continue caindo, ninguém tem bola de cristal. Se ele resolver cair, eu quero estar com caixa para amenizar o meu prejuízo, né? Abaixar meu preço médio e fazer a mesma estratégia que eu fiz agora, diminuir exposição no repique para poder, né, tá mais confortável para quando a gente formar um fundo ascendente e fazer o pivô, né, reverter essa tendência de baixa que a gente está aqui no gráfico diário. Aí eu consigo estar pegando o ativo bem próximo ao fundo. Galera, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixar aquele like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!